Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, estamos de volta e vamos continuar em Neemias, capítulo 8 e 9. Estamos começamos ontem, sobre as características de um avivamento, segundo o texto. E ontem nós falamos que a primeira característica desse avivamento, registrado aqui, é que havia um grande interesse do povo pela palavra de Deus. Segunda característica desse avivamento é que o ensino da palavra de Deus era realizado de forma constante e entendível. E aí eu quero ler com vocês capítulo 8, verso 2, que diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 3. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quero ler o verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então presta atenção, querido, a palavra de Deus precisa ser ensinada de forma constante, persistente, perseverante. Mas esse ensino precisa ser de forma entendível, ou seja, as pessoas precisam entender aquilo que está sendo ensinado, porque senão, como colocar em prática esse ensino? Mas aqui nós percebemos no texto de Neemias, capítulo 8, que a palavra de Deus estava sendo ensinada e havia uma preocupação com o entendimento dessa palavra. E se gastava tempo. O texto expressa bem essa questão. Ou seja, o tempo era investido no ensino, havia esmero, ou seja, as pessoas responsáveis por essa tarefa estavam ali empregando tempo e se dedicando e procurando fazer o trabalho da melhor forma possível, Havia uma preocupação com a compreensão. O texto vai dizer os que podiam entender, ou seja, todos aqueles que tinham a capacidade de entender estavam ali ouvindo, e aqueles que ensinavam estavam preocupados que a palavra ensinada fosse entendida, porque isso é o que leva o povo de Deus a colocá-la em prática. A compreensão, querido, da palavra de Deus ela é muito importante, porque onde há compreensão da palavra ensinada, você tem uma fé mais madura. Por isso que é importante o ensino da palavra. Por isso que Deus levanta no meio da igreja pastores e tantas outras pessoas habilitadas por Deus para ensinar a Bíblia. Porque onde a Bíblia é ensinada e ela é entendida, se vive uma fé mais madura, mais forte, mais firme. Paul Light, um escritor cristão, ele vai dizer o seguinte: não é suficiente só sabermos o que acreditamos, é essencial saber por que acreditamos. Ou seja, quando se ensina a palavra de Deus, estamos explicando, fazendo com que as pessoas entendam qual a razão da nossa fé. Nós fazemos isso porque a Bíblia ensina. Nós estamos praticando isso porque está claramente ensinado por Deus, ou seja, há uma razão para a ação de cada cristão, de cada crente, na obediência da palavra de Deus. Portanto, queridos, eu quero chamar a sua atenção nesta hora para esse aspecto. Quando há um avivamento, ou seja, no caminho de um avivamento, quando Deus está soprando o vento do avivamento, primeiro há um grande interesse. Deus desperta no coração do seu povo sede por sua palavra. Segundo, as pessoas responsabilizadas por Deus para ensinar a palavra fazem isso com dedicação, com esmero. Infelizmente, nos nossos dias, a gente tem visto um descaso com isso. Se prega muitas coisas menos a palavra de Deus. Se ensina muitas coisas menos a palavra de Deus. Pregadores que gastam horas
falando, mas sem ensinar o texto sagrado. Leem o texto, como alguém já disse, leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. Nesta hora eu quero desafiar você a ser um estudante da palavra de Deus, uma pessoa preocupada em aprender a palavra de Deus e decidida no seu coração a ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque o entendimento dessa palavra vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, na minha vida. Portanto, aqui pesa uma grande responsabilidade sobre mim, pastor, sobre aqueles que pregam a palavra de Deus, para que façam isso com responsabilidade, com esmero, com dedicação, com constância e tendo a preocupação de que as pessoas entendam. E para que as pessoas entendam, a palavra precisa ser ensinada corretamente, não buscando o interesse da igreja, do pregador, mas aquilo que Deus de fato espera, deseja, como está determinado na sua palavra. Deus te abençoe nessa tarde, nesse dia. Busque o conhecimento da palavra de Deus e viva esta palavra em nome de Jesus. Amém.